direção de Deus e em nome do povo de São Bento do Sul, iniciamos os trabalhos da 50ª reunião ordinária deste primeiro ano legislativo da 18ª legislatura. Solicito ao vereador Fernando Malão para que faça a leitura do artigo 26 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 26. Os filhos havidos fora do casamento poderão ser reconhecidos pelos pais, conjunta ou separadamente, no próprio termo de nascimento, por testamento, mediante escritura ou outro documento público, qualquer que seja a origem da filiação. Parágrafo único. O reconhecimento pode preceder o nascimento do filho ou suceder-lhe ao falecimento, se deixar descendentes. Obrigado, vereador. Senhores vereadores, cópia da ata da 49ª reunião ordinária foi enviada a todos. E, sendo assim, eu coloco em discussão única a ata da 49ª reunião ordinária. Ninguém querendo se manifestar, eu coloco em votação a ata da 49ª reunião ordinária e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovada a ata da 49ª reunião ordinária. Antes de iniciar, agradecemos a presença de todos que nos acompanham pessoalmente hoje aqui nessa noite e também que nos acompanham pelo Facebook, pela internet. Solicito ao secretário Jair Sabino para que faça a leitura do expediente. Ofício 444/2017, assunto encaminha projeto de lei. Excelentíssimo senhor presidente, através do presente anexo, encaminhamos os projetos de lei 073, 74, 75, 2017, com as respectivas justificativas. Apresentamos a Vossa Excelência e demais vereadores nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Magno Bauman, prefeito municipal. Projeto de lei 073, Executivo Municipal, autor Magno Bauman, prefeito municipal. Assunto: altera a lei 3.787, de 7 de junho de 2017, que autoriza o município de São Bento do Sul a repassar auxílio para o Fundo de Melhorias da Polícia Militar, FUNPOM, e a abertura de crédito adicional especial e da outras providências. Projeto de lei 074, 2017, origem do Executivo Municipal, autor Magno Bauman, prefeito municipal. Assunto: ratifica termos de cessão de uso que entre si celebram o município de São Bento do Sul e o Estado de Santa Catarina, através da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. Projeto de lei 075, 2017, origem do Executivo Municipal, autor Magno Bauman, prefeito municipal. Assunto: acrescenta dispositivo na lei 1.677, de 10 de outubro de 2006, e da outras providências. Ofício 438, 2017, GAPRE. Senhor presidente, acusamos o recebimento dos requerimentos de informações números 59 e 60, de autoria do vereador Jairson Sabino, bem como o recebimento das indicações da Câmara Municipal de Vereadores de São Bento do Sul, de números 755 a 784, documentos oriundos da sessão ordinária realizada no dia 28 de setembro de 2017, desta Igreja Casa de Leis. Informamos que as mesmas serão encaminhadas às devidas secretarias para as providências cabíveis. Atenciosamente, Magno Bauman, prefeito municipal. Ofício 439, GAPRE. Senhor presidente, acusamos o recebimento das indicações da Câmara Municipal de Vereadores de São Bento do Sul, de números 785 a 808, documentos oriundos da sessão ordinária realizada no dia 2 de outubro de 2017, desta Igreja Casa de Leis. Informamos que as mesmas serão encaminhadas às devidas secretarias para as providências cabíveis. Atenciosamente, Magno Bauman, prefeito municipal. Ofício 080/2017, ao senhor vereador Edmar Geraldo Salomão, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Nesta, senhor vereador, através deste, encaminhamos o balancete dessa Fundação Cultural, referente ao mês de julho e agosto de 2017, sendo o que temos para o momento, colocamos-nos à disposição. Cordialmente, Márcio Brozovski, diretor-presidente interino da Fundação Cultural. Ofício 228/2017, SEMOS. Excelentíssimo vereador Edmar Geraldo Salomão, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, cumprimentando-o cordialmente, vimos através deste enviar para seu conhecimento balancetes mensais referentes a maio e junho de 2017 desta secretaria. Limitado ao exposto, subscrevemos muito cordialmente
Manuel Rodrigues de Lomo, secretário municipal de saúde. Ofício 423, excelentíssimo senhor Edmar Geraldo Salomão, presidente da Câmara Municipal. Assunto: envia balancete mensal. Senhor presidente, encaminhamos para apreciação de Vossa Excelência o balancete de verificação mensal referente aos meses de maio de 2017 e junho de 2017 desta autarquia. Respeitosamente, Fridolino Vandembon, diretor-presidente. Excelentíssimo ofício 052, 2017, CEFIM. Excelentíssimo senhor Edmar Geraldo Salomão, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São Bento do Sul. Assunto: audiência pública. Senhor presidente, em atenção ao artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que prevê a ampla divulgação dos instrumentos de transparência fiscal, convidamos e solicitamos a Vossa Excelência a convocação para audiência pública no auditório desta Casa de Leis no dia 10 de outubro, terça-feira, às 9 horas, a fim de apresentarmos o relatório de gestão fiscal, RGF, segundo o quadrimestre, e relatório resumido da execução orçamentária do quarto quadrimestre do exercício de 2017. Agradecemos e colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos. Cordialmente, Rosilane Zélia dos Santos, secretária municipal de Finanças. Projeto de Lei 034/2017, origem do Legislativo Municipal, Edmar Geraldo Salomão. Assunto: autoriza a distribuição gratuita de exemplares do livro História do Poder Legislativo de São Bento do Sul. Moção 057/17, Marco Rodrigo Redrich. Moção de aplausos à equipe de ginástica artística masculina de São Bento do Sul, formada pelos atletas Vitor Lopes, Renan Ruschka, William Bard, Gabriel Vieira Ramos, Felipe dos Santos e Kaique dos Santos, pela conquista do título da ULESC em Blumenau, Santa Catarina. Requerimento de informação 061/17, de Edmar Geraldo Salomão, Executivo Municipal, com cópia à Secretaria Municipal de Administração, requerendo informações sobre a verba parlamentar ao deputado Mauro Mariani para a pavimentação asfáltica das ruas Jorge Vaz, Venceslau Ribel e Severino Archendorf. Requerimento de informação 062/17, Fernando Malon, Executivo Municipal, com cópia à Secretaria Municipal de Finanças e Presbes, requerendo informações sobre o repasse e pagamento das contribuições previdenciárias dos servidores públicos municipais. Requerimento de informação 063, Jaime Pedro Ferreira de Lima, Executivo Municipal, com cópia à Secretaria Municipal de Obras e Secretaria Municipal de Planejamento, requerendo informações sobre o convênio firmado junto ao Ministério das Cidades, contrato 791370/2013, para a pavimentação asfáltica da Rua Papanduva, no bairro Cruzeiro. Indicação 810/2017, Peter Alexandre Knoibiller, ao Executivo Municipal, solicitando a regulamentação de pavimentação de ruas públicas com lajotas em regime de mutirão, com adesão de 100% dos moradores lindeiros. Indicação 811, César Augusto Acosta de Godoy, Executivo Municipal, solicitando a implantação de lombada física na Rua João Lindsmayer, no bairro Oxford. Indicação 812, César Augusto Acosta de Godoy, Executivo Municipal, e a Superintendência Regional Norte do DEINFRA, solicitando a implantação de placas de sinalização indicando a preferência dos sentidos na via, bem como o destino das mesmas no viaduto da rodovia SC-301, no bairro Oxford. Indicação 813, Edmar Geraldo Salomão, Executivo Municipal, com cópia ao DETRU, solicitando estudos técnicos a fim de viabilizar a instalação de uma faixa elevada de pedestre na Rua Carlos Rico, próximo ao número 698, no bairro Serra Alta. Indicação 814/17, Nivaldo Bogo, Executivo Municipal, solicitando a pintura das lombadas e faixas da Rua Tereza Lindsmayer, no bairro Oxford. Indicação 815, Nivaldo Bogo, Executivo Municipal, solicitando pintura das lombadas e faixas da Rua Luiz Baumann, no centro, e 25 de julho. Indicação 816, Nivaldo Bogo, Executivo Municipal, solicitando patrulhamento da Estrada Cruzeiro, no bairro Cruzeiro. Indicação 817, Nivaldo Bogo, Executivo Municipal, solicitando pintura das lombadas e faixas de Estrada Cruzeiro, no bairro Cruzeiro. Indicação 818, Nivaldo Bogo, Executivo Municipal, solicitando patrulhamento da Rua Antônio Grosskopf, no bairro Cruzeiro. Indicação 819, Nivaldo Bogo, Executivo Municipal, solicitando pintura das lombadas e faixa da Rua Conrado Libel, no bairro Serra Alta. Indicação 820, Nivaldo Bogo, Executivo Municipal, solicitando a pintura das lombadas e faixas da Rua Augusto Wunderwald, no bairro Centenário. Indicação 821, Nivaldo Bogo, Executivo Municipal, solicitando o patrulhamento da Rua Laurinda Schlegel, no bairro Lençol.
Indicação 822, Nivaldo Bogo, Executivo Municipal, solicitando o patrulhamento da rua Érico Neumann, bairro Mato Preto. Indicação 823, Nivaldo Bogo, Executivo Municipal, solicitando a pintura das lombadas e faixas da rua João Paulo, no bairro Colonial. Indicação 824, Nivaldo Bogo, Executivo Municipal, solicitando a pintura das lombadas e faixas nas ruas Afonso Spitzner. Indicação 825, Nivaldo Bogo, Executivo Municipal, solicitando o patrulhamento da rua Zairo Socrepa, bairro Mato Preto. Indicação 826, Nivaldo Bogo, Executivo Municipal, solicitando a pintura das lombadas e faixas na rua Castelo Branco, no bairro Colonial. Indicação 827, 17, Nivaldo Bogo, Executivo Municipal, solicitando a pintura das lombadas e faixas na rua Afonso Spitzner, no bairro Lençol. Indicação 828, Nivaldo Bogo, Executivo Municipal, solicitando o patrulhamento da rua Bertoldo Fischer, no bairro Centenário. Indicação 829, Nivaldo Bogo, Executivo Municipal, solicitando pintura das lombadas e faixas na Estrada das Neves, sentido 25 de julho, no bairro Serra Alta. Indicação 830, Nivaldo Bogo, Executivo Municipal, solicitando pintura das lombadas na rua Visconde de Toné, no centro. Indicação 831, Nivaldo Bogo, Executivo Municipal, solicitando a pintura das lombadas e faixas na rua Antônio Quasimodo, no bairro Colonial. Indicação 832, Jairson Sabino, Executivo Municipal, solicitando oferecer habilitação em libras aos servidores municipais que exerçam função diária diretamente com o público. Indicação 833, Jairson Sabino, Executivo Municipal, solicitando manutenção na rua Papanduva, no bairro Cruzeiro. Indicação 834, Jairson Sabino, Executivo Municipal, com cópia à Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo e Secretaria de Administração, solicitando a realização de estudos para verificar a possibilidade de operação do estacionamento rotativo por uma entidade sem fins lucrativos local. Emenda modificativa número 0117 de Mário Geraldo Salomão ao projeto de lei 5917, que introduz alterações à redação da lei número 140 de 22 de dezembro de 1997 e da outras providências. Declaração. Declaramos para os devidos fins o recebimento de 15 livros. Você conhece esse fato do projeto ProLer de São Bento do Sul a título de doação. A instituição Câmara de Vereadores de São Bento do Sul recebeu aqui Patrick Vicente. Esse expediente, presidente. Obrigado, secretário. Presidente. Eu concedo a palavra ao vereador, uma questão de ordem para o vereador Marco Rodrigo Redley. Só por uma questão de ordem, a indicação 834 é de minha autoria, saiu aqui na pauta como Jairson Sabino, né? Então eu só queria pedir a correção, porque a indicação 834 que saiu na pauta como Jairson Sabino é do vereador Marco Redley. Só para constar, então, que ficou incorreto ali na... Eu imagino que foi só um erro de digitação na formulação da pauta aqui. É o item 33, indicação 834. 833. É o item 33, indicação 834. 834. Isso. Tá. Será feita a retificação. Obrigado, vereador. Vamos entrar na ordem do dia, até para mudança de tela, peço anuência do plenário. Pessoas que nos acompanham de suas casas, né, nesse momento, também pela internet, pelo Facebook. Marise Drebeck, Júlio de Paula, Cláudio Flávia Daldourdes, Adriano Mas, Gorete Elke, Osmar Bledon, Sebastião Mauro Wagner, Vilmar Bueno Espeto, Odair Graciano, Sidney Costa, Edenilson Grem, Evelyn Balcati Sabino, Domingos Gabriel Pereira, Alzira Líbeo Lemos, Maurício Machado e Elorimar Padilha. Essas pessoas também nos dão a honra e a satisfação de estar nos acompanhando em suas casas. Ordem do dia. Dentro da ordem do dia, encaminho para as comissões técnicas os projetos de lei número 073, 074 e 075 do Executivo Municipal e 034 do Legislativo Municipal e a emenda modificativa número 001 do Legislativo Municipal. Encaminho para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final a moção de número 057. Encaminho para a Comissão de Finanças, Contas e Orçamento os balancetes que deram entrada no expediente. Coloco em discussão única e votação a moção de aplauso de número 056/2017, de autoria do vereador Marco Redley. Essa moção já tramitava
Sessão anterior, uma questão de respeito até em consideração ao vereador Marco Rodrigo Rete, nós retiramos por solicitação também do vereador Pete, vereador Peter Alexandre Cnoibira, retiramos de pauta para que Vossa Excelência pudesse estar presente para discutir. Está em discussão a moção com a palavra o vereador Marco Rodrigo Rete. Senhor presidente, senhores vereadores, então, primeiramente, gostaria de agradecer pela retirada da pauta na semana passada, já que eu não estava presente na sessão, porque estava representando a Câmara em Florianópolis, no evento dos alusivos 20 anos do Quiriri. Então, agradeço pela retirada de pauta. Então, no mérito da moção de aplausos, ela é uma moção de aplausos por mais um feito na área esportiva da nossa cidade. E eu posso dizer que São Bento, ultimamente, vem dando várias alegrias. O esporte da cidade tem dado várias alegrias para a nossa cidade, porque vem conquistando títulos inéditos e mesmo participações que muito orgulham a nossa cidade em diversas modalidades, diversos locais até do Brasil, né? Então, esse caso aqui foi um que chamou a atenção, é um destaque, porque foi nacional, foi uma conquista nacional. São Bento se destacou a nível estadual, então, em Santa Catarina, a cidade que mais trouxe medalhas nos Jogos Nacionais Escolares foi São Bento do Sul. Então, é um fato a ser destacado. Nós tivemos 3 atletas aí que compuseram as equipes do estado de Santa Catarina na competição que foi realizada em Curitiba. E os 3 trouxeram medalhas, que fez esse somatório de 7 medalhas para São Bento, fez São Bento ser a cidade do estado com o maior número de medalhas. Então, são o Thiago Rodrigo França, do tênis de mesa, ele é aluno da Escola Básica São Bento, o Lucas Grossel, também da Escola Básica São Bento, também no tênis de mesa, e a Giovana Galkowski, que é aluna do Colégio Bom Jesus, no judô. Então, são os 3 atletas que trouxeram as medalhas. Então, o Thiago foi o 2º lugar em duplas mista, 3º lugar em dupla, 3º de equipe, 3º no individual. O Lucas conquistou o 3º lugar de equipe, 3º na dupla mista e 3º nas duplas. E a Giovana foi bronze na categoria individual e ouro na categoria equipe. Então, esse somatório foram as medalhas que São Bento ganhou a nível nacional. Então, para destacar que isso foram conquistas dos Jogos Escolares na etapa nacional que foi realizada em Curitiba por atletas de São Bento. Então, por isso, eu peço o apoio dos demais vereadores para que a gente faça a moção de aplauso, aprove a moção de aplauso para esses atletas que tão bem representaram e, mais uma vez, orgulharam o nome de São Bento do Sul a nível nacional. Continua a discussão com a palavra o vereador César Godoy. Não quer? Não, tá. Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação e solicito aos senhores vereadores, se forem favoráveis, que permaneçam como se encontram. Está aprovada a moção de aplauso número 056/2017. Em discussão única e votação, o requerimento de informação número 061/2017, de autoria desse vereador que vos fala, e para poder fazer uso da palavra, transmito os trabalhos da mesa diretora ao vice-presidente dessa casa, vereador Nivaldo Bo. Assumindo a condução dos trabalhos, coloco em discussão única e votação o requerimento de informação número 061/2017, encaminhado ao Executivo Municipal, com cópia à Secretaria Municipal de Administração, requerendo informações sobre a verba parlamentar do deputado Mauro Mariani para a pavimentação asfáltica das ruas Jorge Vaz, Venceslau Ubel e Severino Enkendorf, de autoria do vereador Edmar Geraldo Salomão, o qual concedo a palavra. Muito obrigado. Senhor presidente, senhores vereadores, nós não íamos apresentar esse requerimento de informação, até tentamos de todas as formas achar se tinha sido publicado, tanto no Ministério das Cidades, como através da Caixa Econômica, através da Prefeitura Municipal, e não encontramos nada disponível em relação à liberação de verbas para a pavimentação das ruas Jorge Vaz, Venceslau Ribel e Severino Eigendorf. Essas ruas são as ruas ali ao lado da rua da escola Ercílio Malinowski. Os senhores devem conhecer lá essas ruas. E a gente esteve lá no local verificando a questão
mais uma vez, a gente chama atenção, e todos os senhores sempre também tocam nesse assunto, da questão das calçadas. Lá, lamentavelmente, lá, com aquele grande fluxo de crianças lá, tem que andar no asfalto porque não tem calçada. Então, o que nos chamava a atenção em conversa com alguns moradores lá, vereador Peter, é de que eles tinham conhecimento, isso já vem da gestão anterior, eles tinham conhecimento de que a liberação dessa verba através do deputado federal Mauro Mariani é de que ela contemplava, inclusive, o passeio. Eu acho importante, porque não adianta liberar verba para fazer só a calçada, a faixa de automóveis e deixar, mais uma vez, as crianças e a população que circula naquelas vias tem que andar na via que é destinado aos automóveis. E aí, conversando com alguns moradores, eles, não, nós fomos contemplados, inclusive, um deputado dizendo aqui que era com calçada e tudo. Mas como não tem calçada nenhuma lá, o que tem mais é monte de barro, de pedra e uma esculhambação lá, aquilo lá. E as crianças que saem da escola, principalmente as crianças, vamos falar de todos os moradores, mas as crianças que saem da escola não têm onde circular, elas têm que andar na pista de rolamento, e aí é complicado. E por isso nós estamos pedindo, do projeto original que entrou, vamos ver. Até porque a gente fez isso rapidamente, porque pode que essa verba esteja disponível na Caixa Econômica e pode perder o prazo e retorna, porque isso já é um projeto da gestão passada. E se todos sabem que ele tem um prazo de carência, prazo de vencimento com carência, e se não usar, ele retorna. Então, nós não podemos perder. Então, por causa disso que eu estou fazendo aí, peço o apoio dos senhores vereadores a esse requerimento de informação. Muito obrigado. Continue a discussão. Eu também vou fazer um breve comentário a respeito, até onde me consta, realmente é para estar incluso no projeto a questão das calçadas, até porque aquele local, além de ser uma movimentação grande dos alunos, e a pista, né, de certa forma, um pouco estreita, não é possível, né, vai ocorrer, o risco de acidentes é bastante grande. E, então, existe realmente essa necessidade, e eu quero, inclusive, aproveitar o momento também reforçar para que fosse cobrado, eu não sei o problema se é com empreiteira, porque houve um problema, um erro de projeto com relação à tubulação, já desde o início lá, mas inclusive existem problemas aos quais inclusive até eu já fiz algumas indicações nesse sentido, que é a questão das bocas de lobo que estão sem grelha e também proporcionando uma grande chance de uma criança vir a se machucar, a criança ou até mesmo adultos. Então, por essas razões, eu também me manifesto favorável pela aprovação do requerimento. Continue a discussão. Não havendo mais nenhum vereador que queira se manifestar, coloco em votação. Solicito aos vereadores que são favoráveis pela aprovação que permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento de número 061/2017, de autoria do vereador Edmar Geraldo Salomão. Retorna a condução dos trabalhos ao vereador presidente Edmar Geraldo Salomão. Obrigado, presidente. Reassumindo os trabalhos da mesa diretora, eu coloco em discussão única e votação o requerimento de informação número 062/2017, de autoria do vereador Fernando Malon. Concedo a palavra ao vereador autor do requerimento, vereador Fernando Malon. Senhor presidente, senhores vereadores, é apenas um requerimento de informação, estamos chegando ao fim do ano, estamos no mês de outubro, 30 dias para responder, novembro, e eu só estou apenas pedindo informações a respeito dos pagamentos das contribuições previdenciárias. Só que eu estou vendo aqui uma coisa, que é com relação dos servidores públicos. Os servidores públicos nunca há problemas, o problema há da parte patronal, né? Então,
Cópia do relatório. Ah, não, mas aqui estou pedindo cópia do relatório do último semestre, empenho e balancete referente ao repasse e pagamento das contribuições previdência dos servidores, patronais dos servidores. Então, está contemplado o que eu quero. É apenas a informação, para que a gente tenha informação. Quando a gente fez a aprovação do parcelamento, a gente falou que ia fazer essa fiscalização, então estou pedindo essa informação, peço o apoio dos senhores. Continua a discussão, com a palavra o vereador César Godoy. Senhor presidente, senhores vereadores, eu trouxe esse assunto da tribuna a algumas sessões, só que o nosso tempo era bastante escasso e eu tive que abordar de forma muito rápida, e eu acho que agora pode ser pertinente. Muito bem que faz o vereador Fernando Malon de exercer essa fiscalização, que quando da aprovação do parcelamento do IPRESBIS foi dito por todos que seria feita essa fiscalização, para que a gente não aconteça na gestão que vem, seja ela administrada por quem for, recebida uma herança tal qual essa gestão acabou recebendo. E quando dos debates que foram bastante acalorados, eu não vou precisar o mês que isso foi feito, acho que em sede extraordinária, foi em janeiro, 23 de janeiro. Nós acabamos aprovando o parcelamento e tudo mais. Nós parcelamos 6.600.000 em 60 meses. E uma parte do debate que ficou bastante evidenciado aqui foi justamente que nós estaríamos ultrapassando com o financiamento o término dessa gestão e atingir a próxima gestão. E houve várias manifestações aqui na tribuna, ou melhor ainda, aqui no plenário, de que não precisava parcelar tão longe porque o governo do Estado repassaria ao município mais de 11 milhões de reais, e que esses 11 milhões seriam suficientes para pagar os 6.600.000, ainda sobraria. O governo do Estado, vereador Fernando Malon, enviou aprovados e reconhecidos pelo Tribunal de Contas 2.860.000, divididos em 36 parcelas, e nós já recebemos 3 no valor de R$117.000 cada um. Eu repito, nós parcelamos 6.600.000 e o governo do Estado enviou 2.800.000, dá 1/3 do valor. Você veja, e foi ainda com essa expectativa que o ex-prefeito deixou essa herança maldita, dizendo, quando vier a gente paga. Com esse raciocínio deixou-se de recolher e aí deixou a dívida. Então, o governo que anunciou que repassaria mais de 11 milhões, repassou 2.860.000. Em parcelas, vieram 3 de 120.000. 117.993,95, o que demonstra que lá, dia 23 de janeiro de 2017, nós falamos que chegaríamos nesse debate, de dizer, olha, quando chegar lá, nós vamos mostrar que não é bem assim do jeito que o Estado conta. E a gente sabe que não é. Assim como nós chegamos também, já dizemos, lá no final do ano nós vamos mostrar que vai sobrar dinheiro da Câmara. Isso mostra que nós temos que ter uma paixão no discurso, mas ela tem que ter bastante sobriedade, porque a conta vem. E demoraram 10 meses e está aí. Então, é um informe pela aprovação do requerimento de informação do vereador Fernando Malon, mas mostrando que não vieram nem 1/3 do valor que era para ter vindo. Obrigado. Continua a discussão. Eu concedo novamente a palavra ao vereador, autor do requerimento, vereador Fernando Malon. Obrigado, senhor presidente. Por conta dessa manifestação do vereador Godoy, que, de fato, a gente já vem falando há algum tempo, o que o governo do Estado se compromete de boca, não vale. O que se compromete por convênio, não dá. Isso é por lei. Isso aí foi uma lei aprovada ano passado, para resolver um problema perante o Tribunal de Contas, que o governo do Estado fez em mexer o ICMS e fazer com que a Celesc doasse valor para o fundo social, não sei o quê. Fez uma lei emergencial, foi aprovado na Assembleia Legislativa, para vir esses 11 milhões, no caso, e para todos os municípios de Santa Catarina. São Bento se vier 11 milhões em tantas parcelas, e eu só não sei, vereador Godoy, se eles fizeram uma nova lei para autorizar esse reparcelamento. Porque se fizeram, e aí vem a história dos deputados que aprovaram uma coisa e agora tiveram não. Concordaram em que o governo do Estado reparcelasse isso não sei quantas vezes, sendo que esse sim vai passar do governo Colombo para o seu sucessor, né? E ali foi de má fé. Então, de fato, o vereador Godoy tem razão. Quando nós levantamos isso naquele momento, estava se contando com esse dinheiro. Mas, tinha uma lei. Nem lei vale mais.
Então fica complicado. Mas eu agradeço o apoio do vereador Godoy quanto à aprovação do meu requerimento. Continua a discussão com a palavra o vereador Marco Rodrigo Rete. Senhor presidente, senhores vereadores, sou favorável ao requerimento de informação porque, como o Godoy mesmo já comentou lá no início do ano, todos nós parcelamos a dívida que ficou, mas comentando que isso não se tornasse rotina e que já era uma rotina porque a gente sabe que nos últimos governos aconteceu. Eu fui um que critiquei severamente o fato do ex-prefeito se apoiar em um suposto valor de 11 milhões a receber, então, porque eu tenho 11 milhões a receber, eu vou deixar 6.800 sem pagar. Isso não existe. Para mim, isso não existe. 6.800 de dívida não poderia ter sido deixada pela gestão anterior. Não sei, vereador Fernando, se eu não vi o teor da lei do Estado. Eu não sei se a lei trazia o valor dos 11 milhões. Eu acho que ela não falava. Ela era um condicionante do Tribunal de Contas que exigiu que o governo do Estado corrigisse aquele erro que ele cometeu de se apropriar dos recursos por fundo e não dividir com os municípios. Mas não sei se lá constava que estava os 11 para talvez agora eles mudarem, né? Que Eu também não sei se lá consta esses 11 milhões. Talvez tivesse um anexo e tal. Só dizia que o parcelamento disso aí seria em 6 parcelas, se me falha a memória. Acho que era 6 parcelas. Isso era para ter vindo inteiramente esse ano. E não vai vir. Né? Mas eu acho que devia estar em um anexo. Mas falava que essa dívida do ICMS da Celesc, o Estado que recebeu teria que repassar isso em 6 parcelas. E aí fez... se a gente não pode acreditar numa lei feita pelo governador e com os deputados aprovando, então, no que a gente pode acreditar? No quê? E eu esperava que, se foi feito um reparcelamento, deve ter sido feito com a aprovação da Assembleia, que eles não podiam ter aprovado isso, mas aprovaram, enfim, está essa balbúrdia. Obrigado. Até onde eu sei, o vereador Fernando não teve um reparcelamento, na verdade veio, quando começou, era para vir a partir de julho, quando veio a primeira parcela veio um valor muito menor, quando foi se informar, não, o valor de São Bento é 2.800.000. Então são 36 parcelas, mas não é os 11 milhões que esperava e é muito menos que isso. Mas para mim o fato que mais chama atenção é a questão que nós debatemos lá no início do ano, que é deixar 6.800.000 reais em dívida, ou seja, eu entendo que o Tribunal de Contas não mandou ainda para nós, não chegou ainda para nós a avaliação das contas do último ano de gestão do prefeito Fernando Turic, né? Não veio ainda a avaliação. Eu, trabalhando na área financeira, já trabalhando no SAMAI há alguns anos, na prefeitura também, eu entendo que se a lei de responsabilidade fiscal diz que você tem que deixar recursos suficientes para pagar as suas dívidas no final da gestão, isso não foi cumprido no último ano de gestão do prefeito que saiu. Então, eu vejo que vai ser complicado. Eu imagino o Tribunal de Contas aprovar umas contas do prefeito que tem 6.800.000 de dívida com a Previdência para compensar a falta de caixa, porque essa foi a estratégia utilizada, né? Eu não tenho dinheiro para pagar todas as contas, eu pago todas as outras, deixo os servidores a descoberto na Previdência Municipal. Então, foram 6.800.000 que foram herdados agora. A gestão, o requerimento de informação fala disso também, né? Pela informação que a gente tem do Executivo, tanto a cota patronal como a contribuição dos servidores e o parcelamento estão em dia, estão sendo pagos rigorosamente em dia. A gente sabe que isso é uma sobrecarga para o governo, porque já é pesado pagar todas as contas do ano, ainda tem que pagar as do ano anterior, né? Mas eu vejo que isso deve acarretar, inclusive, em alguma observação do Tribunal de Contas na prestação de contas, na aprovação ou não, na sugestão de rejeição ou aprovação das contas do ano passado. Assim como eu já levantei aqui que eu sempre fui terminantemente contra os repasses que aconteciam na gestão passada do SAMAI para a Prefeitura. Isso é uma outra discussão, mas que eu vejo que no ano passado, especificamente, não havia lei específica para fazer o repasse. Só tinha previsão orçamentária no orçamento do município, mas não tinha lei específica para fazer o repasse. Foram 2 milhões que foram repassados, para mim, ilegalmente, do SAMAI para a Prefeitura. Então, eu acho que é mais uma coisa que deve pesar nas contas, na aprovação ou não das contas do ex-prefeito. Mas vamos aguardar o Tribunal de Contas fazer o parecer deles, depois isso vem para a Câmara. Por isso, eu sou favorável ao requerimento de informação, porque, sim, tem que estar em dia, a gente tem que ter a garantia desses pagamentos, porque a previdência dos servidores não dá para o município resolver gastar com várias outras coisas e depois, deixa, a gente não paga o IPRESBIS lá, depois de ver o que dá. Não pode ser assim. Obrigado. Continua a discussão com a palavra o vereador Jair Sabino.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero endossar aqui as colocações do vereador Marco Redes. De fato, eu questionei, os senhores devem estar lembrados, quando foi feita essa proposta de parcelamento dessa dívida de 6 milhões e pouco, eu disse, mas e a lei de responsabilidade fiscal não é para isso? Para mim é uma piada. Se não for realmente rejeitado, isso aí tem que responder em todas as formas da lei. É um valor bastante considerável, né? E para qualquer prefeitura, mais ainda para nós aqui, que o município aí com 80 mil habitantes. Então é absurdo, realmente absurdo, se ficar uma dívida dessa para simplesmente empurrar, para parcelar para frente. Então não pagou. Não pagou. Ele não parcelou para ele mesmo pagar, parcelou para o outro pagar, né? Então, primeiro, por isso e outra, por essas e outras, senhores, eu não concordo que a prefeitura continue, não dá para aceitar que as prefeituras, não só a nossa, independente de mandato de partido político, as prefeituras continuem cedendo funcionários municipais para o Estado. Para quê? Não existe parceria. O senhor colocou agora, vereador Fernando Malon, que não existe parceria. Nem as leis o Estado cumpre, certo? Nem as leis. Muito menos qualquer acordo, convênio ou outra coisa, né? Então, parceria de uma via só? Isso não existe. Não vejo qualquer motivo, repito, para que os prefeitos fiquem colocando funcionários à disposição de polícia militar, polícia civil, fórum, aqui e ali. Para quê? A consideração que o Estado... Nós ficamos colocando funcionários aqui, e aí os prefeitos podem achar, poxa, eu coloquei 40, 50 à disposição do Estado, me abriu um baita no espaço aqui para eu colocar alguns amigos da campanha, alguns cabos eleitorais. Não vai funcionar mais essa conta, ela está difícil de fechar, e se não tem contrapartida do Estado, com a palavra honrada, com documentos assinados, com leis que estão aprovadas, eu não vejo motivo algum. Por isso eu disse na sessão anterior que, de fato, nós não somos minoria. São Bento sozinha, ou esse ou aquele município sozinho, sim. Mas, se os municípios entenderem o que está acontecendo e resolverem simplesmente não ceder funcionário para o Estado vai fazer o quê? Eles vão parar de gastar o nosso dinheiro com cabide de emprego, com agências regionais, e vão cumprir o que lhes é de obrigação, talvez. Muito obrigado, senhor presidente. Continue a discussão. Permita uma parte, vereador. Permita uma parte. É que eu não tenho mais. Só essa situação das contas, rejeição de contas ou não, tal. Legalmente falando, lei de responsabilidade fiscal em análise, a partir do momento que se tenha uma lei autorizando parcelamento, legalmente e contabilmente está resolvido. Financeiramente, não. Financeiramente, não, porque vai deixar abacaxi. Eu deixei dívida de Presbis. Eu recebi dívidas de Presbis, eu deixei dívidas de Presbis, o Magno as recebeu e o Magno as deixou, isso num crescendo. E o Turek recebeu e o Turek deixou, um valor muito maior, não há dúvida. Eu lembro quando isso veio para a Câmara no final de 2016, eu me assustei. Quando o prefeito veio contar para mim que precisava aprovar uma lei ainda em 2016, dezembro de 2016, para a questão do parcelamento. E eu perguntei quanto que é, e quando ele me contou, eu fiquei bastante assustado. De fato, fiquei bastante assustado, né? Aí, quando vier a prestação de contas, a análise das contas, pelo Tribunal de Contas, talvez venha pela aprovação por conta das questões contábeis e legais de ter sido aprovado em 2018 ainda, ou seja, ele deixou o seu governo com a situação encaminhada para o próximo, mas deixou, enfim. Eu comungo com o vereador Marco Reis dessa situação. Nós tínhamos que ter aprovado naquele momento, e os vereadores aprovaram por unanimidade, houve os chios, e não há dúvida nenhuma. Como é que vamos analisar se vier rejeitar as contas? Vamos manter a rejeição? Se vier aprovado, vamos rejeitar? Os ex-prefeitos todos deixaram e tiveram suas contas aprovadas, como vai ser essa situação, né? É complicado. Porque um deixou 2 milhões, outro deixou 6, então a questão já não é o critério, já não é mais a questão de ter deixado dívida, é a questão de ter deixado tanto de dívida. É uma questão que nós vamos analisar especificamente. Mas, enfim, o meu requerimento visa a situação. Nós tínhamos falado que nós vamos ficar olhando, nós aprovamos,
e vamos ficar olhando essa situação para que não aconteça mais, para que o que nós falamos em janeiro seja mantido, que isso acabe essa situação, né? Obrigado. Sabino, concede uma parte também? Sim, senhor. Então, só para complementar, eu acho que mais grave até do que os 6.800.000 que foram deixados ano passado, que sim, foram parcelados no final do ano aqui na Câmara, em 2015 o governo fez a mesma coisa, mas aí sem parcelamento. Em 2015 foram 3 meses, eu era do Conselho Fiscal do IPRES, por isso que eu tenho a informação, porque a gente batia muito na tecla e ia lá cobrar do prefeito para que fizesse o pagamento. Em 2015 o prefeito não pagou setembro, outubro, novembro, dezembro, e passou para 2016, não teve parcelamento nenhum. Em 2016 ele quitou isso com a correção, com valores, com juros, né, que estão previstos na lei do IPRESBIS, que na minha visão também são juros não autorizados, porque os juros seria como se fosse um empréstimo que ele tomou da Previdência para devolver depois, pagando um valor a mais por isso. Então, 2015, para mim, até foi mais grave que 2016, porque não teve parcelamento e depois devolveu com valores adicionais. Para o IPRESB foi bom, porque recebe o valor corrigido. Mas, para mim, é uma ação que não estava autorizada e não poderia ter esse a mais. Quem que paga esse a mais? O povo pagou. Então, o povo pagou porque ele não quis pagar na hora correta. Então, isso para mim é mais grave até do que o valor que foi parcelado. Obrigado. Obrigado. Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Jaime Ferreira de Lima. Senhor presidente, senhores vereadores, não quero ser redundante, colaboro com uma situação. A princípio, sou favorável ao seu pedido. Endosso as palavras do vereador Marco Redlich e gostaria de lembrar um fato que, diante de tantos descasos, nem as leis, então, já estão sendo cumpridas, volto a citar um exemplo que me deixa muito desconfortável, mas muito desconfortável mesmo. É a nossa situação do presídio, que é uma estrutura que vamos trazer para cá. Veja, é importante salientar que ninguém está defendendo se é contra ou a favor. Estou só citando que, se as coisas continuarem do jeito que estão, essa bomba vai cair nas nossas mãos, porque se não há repasse para tantas outras coisas, para isso, imagina o que vai acontecer. Né? A penitenciária, não, é presídio, né? É presídio, né? É presídio. Penitenciário, perdão. A diferença é, sim, para cumprir o pena. Tá, independente disso, o medo é com relação à estrutura sendo montada e depois sendo abandonada aqui aos braços dos munícipes e etc. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Dagmar Nogueira. Claro, boa noite, senhores vereadores, vereador presidente. Olha, eu sou favorável, sim, a tudo que se diz respeito a esclarecimentos de coisas que já foram acordadas, né, já foram votadas. É evidente que sim. Eu só quero, assim, mencionar, e até fazer coro com o nobre vereador Jaime, que tudo isso nos faz levantar a saia do governo. Eu não sei onde nós vamos parar com tudo isso, né? Mas de uma coisa é certa, para o público que nos assiste, que nos acompanha, e que sabe o trabalho dos vereadores e do município, as dificuldades que o município está tendo nesse momento, é relevante conhecer e saber que dependemos daquilo que é direito nosso, ao preço de o próprio Estado negar o pagamento e ainda desobedecer uma lei. Como que o Estado tem moral, tem autoridade para cobrar leis? E aí, vamos para todas as instituições, autarquias do Estado que trabalham nessa questão da fiscalização. São terminantemente ágeis, vis, rápidos na cobrança e zero de tolerância face a tudo que aconteceu no nosso município, aos estabelecimentos comerciais que já foram fechados, empreendimentos que eram tradicionais de anos, né,
como alguns aí com mais de 70 anos de tradição no nosso município, e foram fechados a custo de fiscalização do Estado, a mando de outros acima do Estado. Então, inadmissível que nós, senhor presidente, possamos suportar tão grande carga e a tendência é só aumentar, infelizmente. É nossa palavra de repúdio, mais uma vez, ao governo do Estado e as suas ações para com o município. Obrigado. Continua a discussão. Também vou fazer uma colocação em relação aos vereadores que me antecederam. Eu levantei aqui na primeira discussão aí sobre essa questão esse parcelamento sendo feito por lei, ele está sendo feito por lei. Lei, pronto, nós fizemos a lei, nós aprovamos a lei está parcelada. O grande problema que eu levantei na ocasião foi justamente em cima da questão da responsabilidade fiscal. Criou-se uma lei nos anos 90, no início dos anos 90, a lei de responsabilidade fiscal. Essa não está sendo cumprida. Nem município, nem Estado, e nem governo federal, principalmente Estado federal. Agora, o vereador Fernando Malon falou sobre a questão da Celesc. A questão da Celesc, o governo pede antecipação de ICMS para a Celesc no valor de R$1 bilhão e pega esse dinheiro, que todos os municípios de Santa Catarina teriam direito a uma parcela desse ICMS, e joga no fundão. O que é o fundão 2? Jogou no fundão 2, por quê? Tem uma eleição próxima aí, precisa abastecer todos os cabos eleitorais, políticos, candidatos, uma série de coisas. E aí os municípios, mais uma vez, ficam no prejuízo, porque os municípios deixaram de ganhar o que é de direito deles. A divisão do bolo do ICMS na questão da Celesc, desse R$1 bilhão, que ele antecipou a receita para jogar no fundão. Tá. Aí ele vai, Banco Interamericano, e faz um empréstimo de R$1,5 bilhão e paga 14% de juro, e dentro do período de pagamento, os juros somam R$800 milhões. E 700 milhões ele pega em dinheiro bom, e 800 milhões vai pagar de juro. Não é o governador que vai pagar. Não é o governo do Estado. É o povo de Santa Catarina que vai continuar endividado e pagando, e nunca mais vai parar de pagar. Isso é uma dívida que ninguém mais vai ter condições de pagar. Então, é lamentável isso que vem acontecendo, porque, mais uma vez, os municípios ficam no prejuízo, o governo do Estado compromete o Estado de uma maneira que ninguém vai conseguir pagar. E aí, para nós, é lamentável isso aí. Agora, eu não desconheço o vereador Marco Rete, quer dizer, sei que houve o repasse dos 2 milhões, não sei, baseado se havia uma lei autorizativa dentro da própria, do plano anual, ou não me dá direito. Eu sei que teria que ter passado por aqui. Mas, se amparado talvez em alguma lei, se fez esse repasse na gestão anterior. O senhor me permite, presidente? Eu lhe permito. Obrigado. Não passou lei aqui. Foi executivo só quem fez. Me permita esclarecer somente, só para, acho que de geral, a lei que faz o repasse é a 17.053, de 20 de dezembro de 2016, e depois houve uma emenda modificativa 01, que alterou para poder adequar aos valores que de fato vinham. Eu não vou mencionar o nome do deputado, e não é porque não possa ser exposto, porque é figura pública, mas é só porque tem algum vereador aqui que tem afinidade com ele, para não parecer que eu estou pegando no pé. Mas e o deputado também não tem muita culpa, porque ele fez o projeto de lei para poder fazer. Se o governo do Estado depois não cumpre, não é como se a gente faz uma lei aqui, o prefeito não cumpre lá, o vereador fez a lei.
Mas é que quem lê a carta, depois os senhores podem ler, dá a impressão que assim, nós temos que pegar uma caravana para Florianópolis, abraçar e agradecer ele, que ele está fazendo um favor imenso para São Bento do Sul. Sabe, uma carta assim, ó, fica o meu abraço, conte sempre comigo. Vamos, sabe, a carta está aqui. Então, assim, o deputado não tem culpa, honestamente não tem, porque a lei é de autoria dele, ele está fazendo dele. Mas quem lê a carta fica, pensa assim, resolveu, acabou. Obrigado pela parte, vereador. Obrigado. Não era só isso aí para... Queria fazer essa colocação porque é lamentável, é difícil, porque nós temos filhos, temos netos, todos os senhores também têm e vão ter. O Estado, da maneira que ele está caminhando, ele nunca mais vai sair dessa dívida. Isso podem anotar aí numa caderneta, anotar o que esse vereador está falando agora, não vai sair nunca dessa situação. Porque cada vez e não se procura trazer, por exemplo, empresas para o próprio Estado, né, para os municípios, e para o Estado continuar crescendo e produzindo valores, ICMS, tá vendo? Mas aqui o negócio é emprestar dinheiro e pronto, tanto para o fundão, não se paga para lá, não se paga para cá. É isso que está acontecendo. Então, eu acho que não é por aí. É lamentável, mas essa é a minha posição. Continua em discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação e solicito, senhores vereadores, por favoráveis, que permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento de informação número 062/2017, de autoria do vereador Fernando Malão. Em discussão única e votação, o requerimento de informação número 063/2017, de autoria do vereador Jaime Pedro Ferreira de Lima. Eu só solicito a anuência do plenário e do vereador autor do requerimento para poder fazer a leitura para a mudança da tela. Pessoas que continuam nos acompanhando em suas casas, que nós agradecemos. Marcos Vieira, Paulo Henrique dos Santos, Neuza Tomás, Rosmari Santos, Janete Malão, Lúcia Vandembon, Vinícius Rusman, Celcinho Eurique, José Juarez Nardo, Oriane Wastreit, Nilson Cabral, Pedro Cruz, Petição, Eleonara Sandra Camilo, Elton Egger, Iliana Mara de Carvalho e Daut Peters. Essas pessoas também nos dão a honra e a satisfação de estar nos acompanhando essa sessão na noite de hoje. Está em discussão o requerimento, com a palavra o vereador Jaime Pedro Ferreira de Lima. Senhor presidente, senhores vereadores, fui procurado por alguns moradores lá da rua Papanduva, do bairro Cruzeiro. Então, a preocupação é porque, na verdade, essa obra já está empenhada, já está liberado um valor de R$592 mil, onde essa obra foi iniciada, o empenho o contrato é de 2013, houve um repasse em 2015 e a obra encontra-se da maneira com que a gente pode ver lá no telão. Essa é a rua Papanduva. Então, o que nos preocupa é o estado em que ela se encontra. Também há algumas bocas de lobos ali muito danificadas. Vejam lá, pessoal. Então, a indicação que eu fiz é para que, pelo menos, sejam feitos reparos até que sejam esclarecidos. E, claro, quanto antes seja concluída essa obra, né, porque já houve um empenho e a preocupação dos moradores é que esse dinheiro realmente venha a ser devolvido e a obra não concluída. Para tal, eu peço a anuência dos senhores vereadores. Continua em discussão. Com a palavra, vereador Nivaldo Bogo. Senhor presidente, senhores vereadores, vereador Jaime, eu inclusive até fiz algumas indicações para que alguma providência fosse tomada, porque sabemos que a responsabilidade é da empreiteira e, de certa forma, não cabe à prefeitura fazer alguns trabalhos,
mas realmente a situação é horrível, é calamitosa. Então, até não vi aqui, eu tenho, não sei se o Cid tem aí ainda as fotos que eu fiz numa outra ocasião, não percebi ali a questão dos PV, do esgoto, que eles estão a 20, 25 centímetros de altura do nível da base, e até inclusive mencionei aqui num dia que eu fiz, usei a palavra, na palavra livre, que até inclusive uma senhorinha, uma senhora de idade, saiu de casa para ir no posto de saúde tentar uma consulta e tropeçou de madrugada, se machucou e até por infelicidade ela não conseguiu naquele dia, pelo menos, a consulta. Já faz 2 anos mais ou menos que está parada a obra, né? A primeira eu busquei as informações por quais motivos. A princípio existia um erro de projeto nas bases nos dois, no início, no final, no caso da rua, né? E automaticamente a empreiteira também usou esses pretextos aí para, como ela não vence a cumprir os contratos que ela tem feito com o município, até mesmo com o Estado, então usando esse pretexto aí que depende de uma correção no projeto para que seja feita uma base diferente daquela que foi programada, projetada no início. Mas então reforço aqui, eu faço coro aos apelos do vereador Jaime, que a situação lá ela está precária demais, assim, é uma situação que não tem se visto em uma outra obra, né, que tenha acontecido no município, seja em qualquer época. Então há necessidade realmente de uma providência, uma ação, seja de forma judicial, né, mas não tem mais condições realmente não dá para trafegar na rua, na verdade. A situação é bastante precária realmente. Seria isso, senhor presidente, muito obrigado. Continua a discussão. Eu concedo a palavra novamente ao autor do requerimento, o vereador Jaime Pedro Ferreira de Lima. Concordo, vereador Nivaldo, mas, poxa, 2 anos para fazer uma readequação de projeto é tempo, né, meu amigo? E ainda mais que, pelo que eu sei, já está empenhada. Então, precisamos, assim, pelo menos ver o que está acontecendo, que etapa do projeto, o que está acontecendo, onde está parado, quem está travando o projeto, porque, olha lá, uma situação daquela lá realmente não tem como deixar. Para causar acidente, isso é fácil. E depois, processo também. Seria isso, senhor presidente. Continua a discussão. Com a palavra o vereador Marco Rodrigo Reitley. Senhor presidente, senhores vereadores, me coloco favorável ao requerimento de informação. Eu, inclusive, já fui questionado também, já estive lá na rua, já fui pesquisar também o porquê dessa rua estar tanto tempo parada. E realmente o problema é esse que o vereador Bogo já colocou aqui, que houve problema no projeto, essa obra já estava paralisada, né, no ano passado, porque tinha problema na base, e daí tinha que reformular o projeto, fazer ele de novo para ver o quanto isso ia custar mais. Até onde eu sei, acho que o projeto já tem a reformulação feita, só que ele tem custos adicionais agora, né? Então ele vai ter novos valores que não estão previstos, que tem que ser contrapartida no município, mas uma solução tem que ser dada, porque isso não pode ficar assim, né? Então, até porque é um recurso que veio, é melhor terminar agora do que ter que devolver o recurso, então você perde muito mais, né? Sobre a questão do PV, até que realmente era uma coisa que chamava atenção, ele estava bem alto, até tem uma foto ali que agora ele aparece, ele não está mais. Então esse pelo menos foi adequado ali, porque ele está bem no meio da rua, né, que é onde passa a rede de esgoto. Então ele antes ele estava com 20, 25 centímetros e se tornava perigoso mesmo, passasse com o carro bem no meio ali e engatar embaixo. Mas tem uma foto, eu não sei se dá para passar ali, que ele aparece aí, ó. É esse PV ali, ó. Ele está no meio ali, já tem material em volta, então ele já não está mais com essa altura que tinha. Então, pelo menos isso foi solucionado. Mas sou favorável ao requerimento porque a gente precisa procurar uma solução para que a rua seja definitivamente pavimentada, né? Continua a discussão. Eu também vou fazer uma colocação em relação ao requerimento de informação do vereador Jaime.
É lamentável, isso é lamentável, isso aí. São 4 anos passados já para fazer uma pavimentação da rua Papandu. 4 anos para assinar o convênio. 4 anos. Não é 4 meses. Né? Sabe, às vezes eu fico me pensando assim, o que esse pessoal está pensando, né, nessa questão? O vereador Marco Rede colocou na questão de não perder. Talvez até já tenha perdido. Por causa disso é importante que venha o retorno da prefeitura, porque não acredito que esse dinheiro ainda esteja lá, não acredito. Não sei, a empresa, pena que o senhor não colocou no seu requerimento, qual é a empresa que ganhou a concessão para fazer aqui? Deve ser essa empresa que ganha todas e não termina nenhuma. Deve ser, não quero fazer acusações nenhuma, mas deve ser a mesma empresa. Talvez seja aquela que está fazendo a hoje 418, trecho de Mato Preto, anos e anos, deve ser a mesma empresa. Ganha tudo, porque tem uma, aqui em São Bento, não sei, não quero fazer acusações, mas o pedido de informação talvez vá nos contemplar para ver quem que é, porque não é possível, a rua Papanduva, ela pode ter o quê? 600 metros, 700 metros, a rua Papanduva. Nós conhecemos aquilo lá. Quando foi instalado aquele loteamento que o seu Malão colocou lá, seu Evaldo Malão, nós fomos lá dar o primeiro alinhamento para construir a primeira casa dentro do Cruzeiro. Nós trabalhávamos na prefeitura, ainda jovem, ainda naquela época. Nós trabalhávamos lá, fomos lá dar o alinhamento e dissemos lá para o seu Evaldo Malão de que aquele loteamento seria o loteamento do futuro de São Bento, com as linhas, com todas as no esquadro, e está lá. É um exemplo de loteamento. Porque até então, vocês sabem, era cheio de rua, curva, um monte de coisa. Mas nós fomos lá e pedimos para ele. Não, ele mais de 8 metros de largura, não precisa rua. Eu disse, ó, Augusto Malão vai escapar com 8, 12 no total para pavimentação, 11 no total de pavimentação, com 1,5 para cada lado, de calçada. Mas as demais vão ter 12 metros. Estão lá. Né? Não chamavam de maluco? Eu disse, não, mas São Bento vai crescer, esse loteamento. Não, eu vou vender 1 ou 2 lotes aqui. Virou uma cidade, é uma cidade. Cruzeiro, graças a Deus, é uma cidade bonita, né? E o povo merece um pouco de atenção. Agora, 4 anos, sabe, vereador Petit, quase não dá para acreditar. Quase não dá para acreditar. Quer dizer, se a gente não sabe que realmente esse convênio foi assinado há 4 anos atrás e até hoje continua nesse estado aí, então que nem mexesse na rua. Porque a rua não estava assim quando ela foi aberta. Entende? Quando os irmãos Tais, com o trator, abriram aquelas ruas e deixaram melhor do que hoje que estou mostrando aí. E lá se vão, lá, mais de 30 anos atrás. Então é complicado, né? Eu lamento, sou totalmente favorável, lamento. Eu acho que é por aí que nós vamos começar a buscar a solução dos problemas. Quer dizer, você já pensou se a prefeitura faz uma parceria aí com os confrontantes para fazer em parceria uma pavimentação comunitária e vai lá, todo mundo leva 4 anos para fazer, aí não faz, então é melhor não fazer. Deixa assim, então. Deixa na estrada de chão como estava melhor, porque agora se criou o problema, está aí, ó. Está aí o problema, ó. Quer dizer, a prefeitura tem que ir lá agora fazer uma manutenção, para dar segurança, porque a prefeitura é responsável pela segurança dos munícipes. A prefeitura não faz mal, eles fizeram essa confusão, faz mal sim, mas a prefeitura tem que dar garantias para a população. Então, se os casos escolhambaram, ou ela penaliza a empresa, ou ela vai lá e arruma. É isso aí, tá? Continua em discussão o requerimento. Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação e solicito aos senhores vereadores, por favoráveis, que permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento de informação número 063/2017, de autoria do vereador Jaime Pedro Ferreira de Lima. Eu só, antes de entrar na palavra, eu gostaria de solicitar aos senhores vereadores para se ater a indicação de número
833 é de Vossa Excelência. Aqui está o nome e é de autoria do vereador Marco Rodrigo Retli. 34. Gostaria de saber de quem é a de 833. Também está trocado. Senhor presidente, a 833 é minha indicação. Aqui também está o nome do vereador Jair Sabino, só para não né, para fazer uma correção em cima. É de Vossa Excelência? Só complementando, então, senhor presidente, a 833 é uma indicação onde eu solicito ali a rua Papanduva que Certo. seja feito um paliativo, então, naquelas bocas de lobos e aquela situação ali que pode realmente ocasionar algum acidente mais grave. Marco. Tá, obrigado. Só peço a anuência, então, para citar, e muito orgulho de dizer que essas pessoas também nos acompanham em suas casas. João Góes, Marcelo Alves, Ademir Luzinski, Jaime Bandock, Rosmari Santos, Jason Weistreit, Cislavo Corsias, Assor Márcio, Ana Maria, Magali Tomás, Ademir Luzinski, já tinha sido citado, Jürgen Alemão, Gilmar José Weistreit, Lili Lacerda, Paulo Chirkowski, Tereza Keller, Rodrigo Jarzewski, Antônio Toninho e Zita Maria Silva. Essas pessoas também nos dão a honra e nos acompanham em suas casas. Palavra livre. Eu me abstenho, senhor presidente. Gostaria de ver mais alguém vai se abster, então Eu também vou me abster, senhor vai se presidente. abster. Nós agradecemos, então, por quem se absteu e se absteve, e vamos conceder, então, 6 minutos para cada vereador. Iríamos conceder menos, mas... Uma questão de ordem, eu peço venha para me ausentar do plenário. Obrigado. Pois não, vereador, pois não. Vamos conceder 6 minutos, tem 7 vereadores, então, inscritos na palavra livre. Solicito ao secretário que faça o sorteio do primeiro vereador inscrito na palavra livre. Eu gostaria de pedir ao diretor dessa casa, vereador, ao Dums, para que fizesse a entrega, então. Vereador Fernando Malon, por favor. São os livros que a Univille nos enviou, então, para cada vereador um. Né? Número 6, vereador Marco Rodrigo Retli. Vossa Excelência, vereador, tem o tempo de até 6 minutos para as suas colocações.